Olá! Seja bem-vindo ao canal Mental Impulse. Se você está aqui, significa que você quer ser melhor, individualmente, financeiramente e socialmente. Parabéns! Você faz parte da pequena porcentagem de pessoas no mundo que toma essa atitude. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam na compreensão, foco e mentalização das informações. Essa é a 16ª parte de Quem Pensa, Enriquece, de Napoleão Hill. A fonte do gênio está ao seu alcance. A principal diferença entre o gênio e o inventor maníaco comum pode ser encontrada no fato de que o gênio trabalha com a faculdade criadora, enquanto o maníaco nada sabe dessa faculdade. O inventor de espírito científico usa tanto a faculdade da imaginação sintética como a criadora. O inventor científico, por exemplo, começa um invento organizando e combinando ideias conhecidas ou princípios acumulados pela experiência, através da faculdade sintética, faculdade de raciocínio. Se achar que o conhecimento acumulado é insuficiente para completar a invenção, use então as fontes de conhecimento a seu alcance, através da faculdade criadora. O método que usa para isso varia, de acordo com o indivíduo, mas a essência do processo é essa. 1. Estimula a mente de modo que ela funcione num plano acima do médio, usando um ou mais dos 10 estímulos mentais, ou algum outro estimulante de sua escolha. 2. Concentra-se nos fatos conhecidos, a parte terminada, do invento e cria mentalmente um quadro perfeito de fatores desconhecidos, a parte não completada do invento. Conserva o quadro em mente até ser absorvido pelo subconsciente, depois descansa, eliminando todo o pensamento e aguarda que a resposta perpasse em sua mente. Às vezes, os resultados são tanto definidos como imediatos. Outras vezes, os resultados são negativos, dependendo do estado de desenvolvimento do sexto sentido ou faculdade criadora. Edison experimentou mais de 10.000 combinações diferentes de ideias, através da faculdade sintética de sua imaginação, antes de sintonizar, através da faculdade criadora, e obteve a solução que aperfeiçoou a lâmpada incandescente. Teve experiência semelhante quando criou o fonógrafo. Há evidência suficiente, digna de confiança, de que a faculdade criadora da imaginação existe. Essa evidência pode ser obtida pela análise precisa de homens que se tornaram líderes, nas respectivas profissões, sem ter tido instrução extensa. Lincoln foi exemplo notável de grande líder, que alcançou grandeza pela descoberta e uso da faculdade da imaginação criadora. Descobriu e começou a usar essa faculdade, como resultado do estímulo amoroso que sentiu, ao conhecer Ruth Led, afirmação do mais alto significado, em conexão com o estudo da fonte do gênio, energia sexual transmutada. As páginas da história estão repletas dos feitos de grandes líderes, cujas realizações podem ser diretamente relacionadas à influência de mulheres, que despertaram as faculdades mentais criadoras pelo estímulo do desejo sexual. Napoleão Bonaparte foi um deles. Quando inspirado por Josefina, sua primeira mulher, ele era irresistível e invencível. Quando o bom senso, ou a faculdade de raciocínio, o induziram a pôr Josefina de lado, começou o declínio. A derrota e a ilha de Santa Helena não estavam muito distantes. Se o permitisse o bom gosto, poderíamos mencionar facilmente dezenas de homens, conhecidos pelo povo americano, que alcançaram grandes alturas em matéria de realizações, sob a influência estimulante das esposas, destruindo-se quando dinheiro e poder lhes subiam à cabeça, e abandonavam a antiga esposa por uma nova. Napoleão não foi o único homem a descobrir que a influência sexual de fonte certa é mais poderosa que qualquer substituto de conveniência, que possa ser criado pela simples razão. A mente humana responde ao estímulo. Entre os maiores, os mais poderosos estímulos, está o impulso sexual. Quando dominada e transmutada, essa força arrasadora é capaz de elevar os homens à esfera mais alta do pensamento, que lhes possibilita vencer as fontes de preocupações e aborrecimentos triviais, que lhes cobrem o caminho no plano inferior. Com o propósito de refrescar a memória, em relação aos fatos conhecidos através das biografias de certos homens,
Apresentamos aqui os nomes de homens de realizações notáveis, todos eles de natureza sexual desenvolvida. O gênio que possuíam sem dúvida tinha origem na transmutação da energia sexual. George Washington, Napoleão Bonaparte, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Ralph Waldo Emerson, Robert Burns, Thomas Jefferson, Elbert Hubbard, Albert H. Geary, Woodrow Wilson, John H. Patterson, Andrew Jackson, Enrico Caruso. Seu próprio conhecimento de biografias possibilitar-lhe-á acrescentar outros à lista. Encontre, se for capaz, um único homem em toda a história da civilização que alcançou sucesso notável em qualquer profissão, e que não tenha sido impulsionado por uma natureza sexual bem desenvolvida. Se não quiser depender de biografias de homens não mais vivos, faça um inventário dos que você sabe serem de grandes realizações, procurando achar um entre eles que não seja sexualmente bem dotado. Energia sexual é a energia criadora de todos os gênios. Nunca houve, nem haverá jamais, grande líder, construtor ou artista, a quem falte a força propulsora do sexo. Certamente ninguém interpretará errado essas afirmações, entendendo que todos os sexualmente fortes sejam gênios. O homem só atinge o status de gênio quando se estimular a mente de modo a reunir as forças a seu dispor, pela faculdade criadora da imaginação. O principal entre os estímulos capazes de produzir esse avanço é a energia sexual. A simples posse da energia não é suficiente para produzir o gênio. A energia deve ser transmutada de desejo de contato físico em outra forma de desejo e ação, antes de elevar alguém à capacidade de gênio. Longe de se tornarem gênios pelo grande desejo sexual, a maioria dos homens se degrada, por incompreensão e uso errado dessa grande força, ao status dos animais inferiores. Perde-se muita energia sexual. Descobri, pela análise de mais de 25.000 pessoas, que os homens que alcançam sucesso de maneira notável, raramente o conseguem antes dos 40 anos. Com mais frequência, só acertam o passo verdadeiramente, depois de passarem dos 50. Esse fato causou tanto assombro, que me induziu ao seu estudo com o maior cuidado. O estudo revelou o fato de que a razão principal do sucesso dos homens não começar antes dos 40 a 50 anos, é a tendência que manifestam em dissipar as energias, por excessos na expressão física da emoção sexual. A maioria dos homens nunca aprende que o impulso sexual tem outras possibilidades que transcendem muito em importância o da simples expressão física. A maioria dos que fazem tal descoberta, fazem-no depois de ter perdido muitos anos, num período em que a energia sexual está no auge, antes da idade de 45 a 50. A isso se seguem geralmente realizações dignas de nota. As vidas de homens até os 40 anos, e às vezes, bem além disso, refletem a contínua dissipação de energias, que poderiam ter sido canalizadas, com muito maior proveito, em outros setores. As emoções melhores e mais poderosas são, impensadamente, dissipadas aos 4 ventos. Desse hábito masculino nasceu a expressão, dissipar-se numa vida de desatinos. O desejo de expressão sexual é, sem dúvida, a mais forte e mais compulsória das emoções humanas. Por essa mesma razão, o desejo, quando controlado e transmutado em ação, que não seja a da expressão física, pode levar até grandes realizações. A natureza fornece grandes estimulantes. Não faltam à história exemplos de homens que atingiram o status de gênios, como resultado dos usos de estimulantes artificiais da mente, em forma de álcool e narcóticos. Edgar Allan Poe escreveu O Corvo, sob a influência do álcool, sonhando sonhos que nenhum mortal ousou sonhar antes. James Viscount Riley também escreveu suas melhores obras, enquanto sob a influência do álcool. Talvez foi assim que ele viu o entremear ordenado do real e do sonho, o moinho sobre o rio e a névoa sobre a correnteza. Robert Burns escrevia melhor quando intoxicado. Pelos velhos tempos, minha querida, tomaremos ainda um gole de bondade pelos velhos tempos. Que seja lembrado, porém, quantos desses homens acabaram se destruindo no fim. A natureza preparou suas próprias poções,
com as quais os homens podem, com segurança, estimular a mente, de modo a captar belos e raros pensamentos, vindos de ninguém sabe donde. Não se encontrou, jamais, substituto para os estimulantes naturais. É fato conhecido dos psicólogos que existe uma íntima relação entre o desejo sexual e o impulso espiritual, fato que explica o comportamento peculiar de pessoas que participam de orgias, conhecidas como despertar religioso comum entre tipos primitivos. As emoções humanas governam o mundo e estabelecem o destino da civilização. As pessoas sofrem influências em suas ações, não da razão, mas dos sentimentos. A faculdade criadora da mente se põe em ação puramente por meio de emoções e não pela razão fria. A mais poderosa de todas as emoções humanas é a do sexo. Há outros estímulos mentais, alguns já enumerados, mas nenhum deles, ou todos juntos, podem igualar o poder impulsionador do sexo. Estímulo mental é toda a influência que, temporária ou permanentemente, aumenta a intensidade do pensamento. Os 10 estímulos principais aqui descritos são aqueles a que mais comumente se recorre. Através dessas fontes pode-se comungar com a inteligência infinita ou entrar, à vontade, no depósito do subconsciente, tanto no próprio como no de outra pessoa, o que é o processo que constitui o gênio. Sexo e habilidade de vendas. Um professor, que treinou e dirigiu os esforços de mais de 30 mil vendedores, fez a assombrosa descoberta de que homens de grande poder sexual são os vendedores mais eficientes. A explicação é que o fator de personalidade conhecido como magnetismo pessoal é nada mais, nada menos que energia sexual. Pessoas de grande poder sexual sempre têm grande estoque de magnetismo. Cultivada e compreendida, essa força vital pode ser aproveitada e empregada com grandes vantagens nas relações entre as pessoas. Essa energia pode ser comunicada a outros pelos seguintes meios. 1. Aperto de mãos. O toque da mão indica instantaneamente a presença ou a falta de magnetismo. 2. Tom de voz. Magnetismo ou energia sexual é o fator que dá cor à voz ou torná-a musical e encantadora. 3. Postura e porte do corpo. Pessoas sexualmente fortes movem-se vivamente com graça e desembaraço. 4. Vibrações do pensamento. Pessoas sexualmente fortes misturam emoção sexual aos pensamentos, ou podem fazê-lo se o quiserem, influenciando com isso quem as cerca. 5. Adornos do corpo. Pessoas sexualmente fortes são, geralmente, ciosas de sua aparência pessoal. Costumam escolher as roupas no estilo que combina com sua personalidade, físico, pele, etc. Ao empregar vendedores, o gerente de vendas capaz procura a qualidade de magnetismo pessoal como primeira exigência num vendedor. Os que não têm energia sexual nunca se entusiasmarão, nem inspirarão entusiasmo aos outros. O entusiasmo é um dos requisitos mais importantes em matéria de vendas, seja qual for o produto a ser vendido. Quem fala em público, o orador, pregador, advogado ou vendedor, não possuindo energia sexual é um fracasso, no que se refere a ter influência sobre os outros. Acrescente a isso o fato de que a maioria das pessoas só pode ser influenciada apelando-se para as emoções, e você compreenderá a importância da energia sexual, como parte da capacidade natural do vendedor. Vendedores-chefes chegam à chefia em vendas porque consciente ou inconscientemente transmutam energia sexual em entusiasmo de vender. Nessa afirmação se pode encontrar uma sugestão bem prática quanto ao verdadeiro significado da transmutação sexual. O vendedor que sabe como desviar a mente do assunto sexo, dirigindo-a ao esforço de vender, com o mesmo entusiasmo e determinação que aplicaria ao propósito original, adquiriu a arte da transmutação sexual, saiba ou não. A maioria dos vendedores que transmutam a energia sexual o fazem sem perceber absolutamente o que estão fazendo ou como o fazem. A transmutação de energia sexual exige mais força de vontade do que a pessoa média quer usar para esse fim. Os que acharem difícil reunir força de vontade suficiente para a transmutação podem gradualmente adquirir essa capacidade. Embora isso exija força de vontade, a compensação para quem o fizer será mais do que merecedora do esforço.
Demasiadas crenças falsas sobre sexo. A grande maioria das pessoas parece ser imperdoavelmente ignorante acerca do que se refere ao assunto do sexo. O impulso sexual foi grosseiramente incompreendido, difamado e ridicularizado por ignorantes e perversos. Homens e mulheres abençoados, sim, abençoados, com forte índole sexual, são geralmente encarados como gente que merece ser observada. Em vez de serem abençoados, geralmente são chamados de amaldiçoados. Milhões de pessoas, mesmo nessa época de esclarecimento, sofrem de complexos de inferioridade, desenvolvidos por causa da falsa crença de que uma natureza sexualmente forte representa maldição. As afirmações sobre a virtude da energia sexual não devem ser encaradas como justificação para os libertinos. A emoção sexual só é virtude quando usada com inteligência e discernimento. Pode ser mal empregada, e o é, frequentemente, a ponto de aviltar, em vez de enriquecer, tanto o corpo como o espírito. Pareceu significativa para o autor a descoberta de que praticamente todo líder a quem teve o privilégio de analisar fosse homem cujas realizações eram grandemente inspiradas por uma mulher. Em muitos casos, a mulher em questão era uma esposa modesta que não aparecia, e da qual o público pouco ou nada ouvirá falar. Em alguns casos, a fonte de inspiração foi localizada como sendo a outra mulher. Toda pessoa inteligente sabe que estímulos em excesso, por bebidas alcoólicas e narcóticos, são formas destrutivas de intemperança. Nem todos sabem, contudo, que excessos na expressão sexual possam tornar-se hábito tão destrutivo e prejudicial ao esforço criador, quanto narcóticos e bebidas. A loucura sexual não é essencialmente diferente da loucura por tóxicos. Ambas fazem perder o controle das faculdades de raciocínio e da força de vontade. Muitos casos de hipocondria, doença imaginária, surgem de hábitos desenvolvidos por ignorância da verdadeira função do sexo. É fácil de ver que a ignorância em matéria de transmutação de sexo impõe enormes penalidades ao ignorante, por um lado, enquanto o priva de benefícios igualmente enormes. Por outro, ignorância difundida em matéria de sexo deve-se ao fato de que o assunto foi cercado de mistério e negro silêncio. A conspiração do mistério e do silêncio tem tido o mesmo efeito sobre as mentes jovens que a psicologia da proibição. O resultado é a curiosidade crescente e desejo de adquirir conhecimentos nesse assunto verboten, proibido, e para a vergonha de legisladores e da maioria dos médicos, que pela instrução são os mais aptos a educar a juventude no assunto, não tem sido fácil encontrar os dados. Para a continuação do livro, acesse o próximo vídeo, na playlist Quem Pensa, Enriquece, Napoleão Hill. Para apoiar o canal não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.